Rafael Leal, notícias do Atlético, projeção para amanhã e projeção para o Clássico. Boa noite, Leal. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. O Atlético que finalizou a preparação para o jogo de amanhã contra o Caracas há pouco lá na Arena MRV. Técnico Cuca comandou esse treinamento no gramado da Arena do Galo. E a situação no DM, Cirilo, segue a mesma dos últimos boletins do Atlético. Havia a expectativa de que pudéssemos ter o Guilherme Arana e o Gabriel Menino talvez relacionados para esse jogo. Não é o caso. Nem foram à Arena MRV, ficaram na Cidade do Galo fazendo uma atividade em separado com a preparação física e a fisioterapia. E aí fomos apurar, né? Eu e o Henrique André. E aí, será que tem possibilidade, chance deles voltarem contra o Cruzeiro? Depende muito da resposta deles nesses próximos dias até o Clássico do domingo. Portanto, ainda não dá para cravar que Arana e Gabriel Menino voltem no Clássico do fim de semana. Pensando nessas duas frentes, a gente projeta um Atlético para encarar o Caracas amanhã 9h30 da noite com um time bastante mesclado, Cirilo. Porque você tem esse jogo importante no Campeonato Brasileiro, que é um clássico na casa do adversário, sem a sua torcida, apenas com a torcida do Cruzeiro. E o Atlético, na Série A do Brasileiro, também precisa se firmar na parte de cima da tabela. Por mais que tenha vencido de forma épica, numa virada eletrizante contra o Fluminense, tem que fincar o pé e ficar na parte de cima da tabela. E não é o caso ainda do Atlético, né, que tem oscilado bastante na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não pode abandonar também a Copa Sul-Americana. Tá com a faca e o queijo na mão para definir a classificação, tendo 2 jogos em casa. Então, o técnico Cuca vai mesclar esse time, né, ao ponto de ter uma equipe suficientemente forte para encarar o Caracas como mandante e tentar definir essa parada logo. Lembrando que o Galo, Cirilo, tá na vice-liderança do Grupo H da competição com 5 pontos. Não fosse a derrota para o Iquique na última rodada, estaria bem mais tranquilo, né, Cirilo? É, sem dúvida, né? Pegando aqui a situação da classificação, Simões, lembrando que amanhã também, só que às 11, tem Cienciano e Iquique. Cienciano 6 pontos, Atlético e Caracas 5. Galo tem 2 gols de saldo a mais que o Caracas e o Iquique tem 4 pontos. Fato é que no comparativo com o Cruzeiro, o jogo do meio de semana do Galo vale para ele, vale para a sequência. E aí projetando evidentemente a preparação para o fim de semana. A questão de terminar como líder, além de você ser o melhor time, evidentemente, mas ela tem a ver também com você ter 2 jogos a menos, né? Num calendário que já é pesado. Terminar como líder e classificar diretamente às oitavas de final evita um enfrentamento desnecessário na Copa Sul-Americana. Então, por isso, esse Atlético e Caracas toma contornos importantes amanhã às 9h30, antes de projetar Atlético e Cienciano da rodada final, que pode vir a ser o jogo da liderança, Simões. Exato. É a verdadeira pedra no caminho, né? Esse jogo do Atlético. Porque é muito próximo do Clássico, né? E o Clássico tem toda a sua importância. E tem um outro ponto, né, o Cirilo? Que pelo cenário da Copa Libertadores atual, quem ficar em segundo nos grupos da Sul-Americana pega algum terceiro da Libertadores. Hoje os terceiros da Libertadores são clubes com mais poderio técnico do que o primeiro. Sabe quem pode ser terceiro da Libertadores hoje? Flamengo. Botafogo hoje, cara, pode ser eliminado da fase de grupos. Você pode ter um Bahia, um Internacional, um Flamengo. É muito, muito difícil. Um Atlético Nacional da Colômbia, que tem um bom time. Bom. Então, é bom evitar esse tal de playoff aí. Até porque... Pode ser o Fortaleza também. Pode ser o Fortaleza. Porque ele é líder agora, mas perdeu pontos importantes. Na rodada final ele pega o Racing. Exato. Então, imagina o cenário que você teria de repente, eu fico em segundo na Sul-Americana, vou jogar um playoff. Um playoff contra o Flamengo, contra o Botafogo. Quer dizer, o nível de exigência que esses jogos têm. Então, o ideal pro Atlético é vencer, tá? Embora o empate deixe o Atlético ainda numa situação dependendo da última rodada, né? Porque eu acho que o saldo de gols do Galo, ele é bem melhor do que o do Cienciano, por causa daquele 4-0. É melhor, não é bem melhor não. 3-2. 3-2. Então dependeria do placar do Cienciano hoje, né? Sobre o... Amanhã. Sobre o Iquique. E o ruim é que o jogo é depois.
né? Então o Cienciano vai praticamente jogar sabendo o resultado do Atlético. Mas de toda forma, eu acho que a diferença técnica do Galo pro Caracas é significativa, e mesmo que use uma formação alternativa ou até reserva, mesmo assim entrará em campo como favorito. Mas para poder fazer valer o favoritismo, tá? Vai ter que ter o espírito que teve em grande parte do jogo contra o Fluminense, né? Se entrar com o espírito do jogo contra o Iquique, aí a tendência é que dê ruim de novo. Essa superioridade técnica, financeira, enfim, dos brasileiros aí na Sul-Americana, o desempenho é tão vergonhoso dos brasileiros na competição que me fez mudar de pensamento no decorrer da competição. Tanta gente passando aperto desnecessário aí. Você tem o Vasco terceiro colocado, o Fluminense é segundo colocado, Cruzeiro eliminado, Grêmio segundo colocado, Corinthians terceiro colocado, Vitória terceiro colocado, o Atlético no momento segundo colocado. Então, essa história do protagonismo dos brasileiros aí não veio se justificando no campo, não. Faltou comprometimento na Copa Sul-Americana para quase todo mundo.